Quinto ano, boa tarde, nossa aula de ciências, na página 27. Só para relembrar por que as plantas são importantes para a qualidade do solo da água, né? Então, a gente já viu os 3 primeiros tópicos, né? Nós vamos aqui para o quarto, né? O primeiro fala sobre a copa das árvores, que acumula água da chuva, e outra parte que evapora. E também vimos que essa água que fica retida na copa, ela pinga das folhas, escorre nos troncos, chegando até o solo e ajudando a manter o solo irrigado quando não tem a chuva, né? Também vimos sobre a erosão, que se eu tirar todos os galhos e restos de vegetais e folhas, remover do meu solo, eu estou removendo, além dos nutrientes, eu estou removendo tudo que tem de bom ali. E isso causa o quê? A erosão do solo, né? O solo vai ficar ressecado, ele vai começar a rachar, né? Vai ficar um solo improdutivo. E também vimos que esses galhos e tudo mais levados para o rio vai formar um fenômeno chamado assoreamento, né? Que vai fazer o quê? Que o nível do rio fique raso devido a esses galhos, folhas que vão se depositar lá no fundo do rio, né? Isso também não é bom, né? Porque daí o rio também não vai conseguir manter o nível de água dele que deveria. Agora, no quarto tópico, como o solo das florestas tem proteção das raízes e das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. Então, o que nós estávamos falando? Se eu praticar o desmatamento, ou eu não ter árvores na cidade, até na nossa casa, né? Plantas e tudo mais, o que vai acontecer? A água não vai ter para onde ir, ela vai escorrer no solo e vai direto para onde? Para os rios. Os rios não vão suportar essa quantidade de água. E aí vai ocorrer o quê? Os alagamentos, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Eu não. Tá. Pode Então deixa eu baixar aqui. Travou pra mim. Todo mundo travou pra mim. Depois, a água que é retirada do solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água, que são aqueles que a gente viu lá no início da nossa apostila, né? Como é que era o nome mesmo? As águas subterrâneas, como é que elas chamam? Aquíferos. Aquíferos, isso aí. Então, ela é levada lentamente em direção aos rios e a outros corpos d'água. Se essa água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar, como eu falei ainda há pouco. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas suficientes para abastecê-lo. Isso a gente viu também lá no início da nossa unidade, quando a gente falou dos aquíferos, né? E as florestas também ajudam a reter os poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Então, olha só, plantar árvore é uma boa pedida, né, gente? E não desmatar, né? Não tirar o que já tem e sim plantar mais árvores, né? Porque hoje o que as pessoas fazem? Só desmatam, né? E não colocam outras no lugar, né? Então, a gente tem que preservá-las. Aqui tem tudo que a gente leu aqui, nessa parte aí, tá o esqueminha aqui. Alguém consegue decifrar aqui? O que começa primeiro, o que vai depois, o que a gente leu ali? Aqui, por exemplo, a primeira coisa acontece o quê? A precipitação, que é a chuva, né? Que a gente viu lá em cima, né? A chuva, o que acontece? Ela vai para onde? Aqui nesse esqueminha. Pro solo. E para as árvores. Vai para a copa das árvores, né? Sim. Para o solo também, logicamente. Mas ali, como falou lá, né? Vai para a copa das árvores. Aí,
Ó, ela fica retida nas folhas e evapora. Acontece o quê? A transpiração, né? Que daí ela evapora e outra parte fica acumulada na copa delas, que vai o quê? Escorrendo pelo tronco das árvores até chegar ao solo, ó. Infiltração da água no solo. E aqui, parte da água do solo escorrendo para onde? Para os rios, né? E aí tudo começa novamente, evapora, chove, cai chuva, e assim se forma, então, as florestas, elas fazem parte também do ciclo da água, né, gente? Então, a gente viu que as árvores têm muito a ver também com esse ciclo das águas, não é? Quanto menos árvores eu tiver, pior vai ser. Pode ocorrer mais inundações, mais catástrofes, o solo com erosão e assim por diante. Alguém quer falar alguma coisa? E se matar as árvores também, você vai ficar mais ou menos sem oxigênio. Também ainda tem a questão do oxigênio, exatamente. Então, tem vários fatores, né? Que as árvores ajudam nisso, né? Por isso que falam tanto da floresta amazônica, que ela é o coração, né? O segundo coração, Sim. né? Porque é de lá que vem a maioria da parte do oxigênio do que a gente respira, né, gente? E estão desmatando, né? Estão desmatando, estão matando ela, né? Então é bem preocupante, né? Imagina morrer, então a humanidade acaba porque vários seres humanos cortaram árvore fora. Que vergonha, né? É bem complicado. Tem as algas também, né? Que dão oxigênio, não sei, uma coisa assim. As algas. Sim, as algas é daí né, na água, né? Que a gente viu lá nos seres vivos que vivem na água, né? Sim. Uhum. Então tem todo. É uma ligação, né, gente? Uma coisa depende da outra, igual o nosso corpo humano. A gente não viu que cada aparelho do nosso corpo, um depende do outro? A mesma coisa acontece no nosso meio ambiente. É uma cadeia que se junta e que uma vai dependendo da outra. Se uma quebrar, vai acontecer alguma Coisa. algo de errado vai acontecer. Por que está acontecendo o aquecimento global? Por causa da poluição. Por causa dos humanos. Da poluição. Então, assim, ó, tudo vai ter uma consequência, igual no nosso corpo humano. Se um aparelho nosso não estiver em perfeito funcionamento, eu vou sofrer uma consequência no meu corpo. E assim a gente está tendo as consequências no nosso meio ambiente. Né? Principalmente por causa do desmatamento e da poluição. Não é? Prof. Oi. Prof, eu tenho uma dúvida. Sabe quando tem um negócio que quando... Tá, enfim, sabe o assoreamento? Eu tive uma dúvida quando você falou disso, que quando a terra, o solo, né, cai ali, a água, o volume do solo, não, tipo, a água não era pra continuar mesmo, só que, não posso explicar. Não, porque assim, ó, quando tu pega e bota a terra dentro da água, o que vai acontecer? Ela vai desmanchar. A terra vai para baixo. Ela vai para baixo, mas ela não vai desmanchar, né? Ela vai ficar, por exemplo, assim, se tu botar dentro de um copo de água, encher de terra, a terra vai para o fundo, certo? O que vai acontecer? Sim. O nível da água vai diminuir, porque a terra vai tomar aquele nível de água que está embaixo, não é? Então, é a mesma coisa, aí tu pensa, é terra, é galho, é lixo, é um monte de coisa que vai se depositar ali no fundo do rio, né? Então, claro que o rio vai ficar mais raso. É isso que acontece. Prof. Oi. Fala. Cada ação tem uma consequência. Cada ação tem uma reação, uma consequência, isso aí mesmo. Entendeu, Murilo, o que eu falei? Uhum. Tá. Mais alguma dúvida? Não. Aqui conectando com preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio, mesmo que se saiba que há muito tempo se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuvas.
Agora eu vou perguntar, quem é que abriu o QR Code? Então, prof. Então, falem. Eu não. Não. E agora, então? Não. É o que? É o RA positivo? É o QR Code aí dessa página. Quem é que abriu? Eu não. Que coisa, né, gente? Dá 28, prof. Isso. Eu não. Agora, então, aqui, ó. Ninguém abriu, eu acho. Ninguém abriu? Eu vou abrir rapidinho aqui agora. Então Eu abre. também. QR Code aparece aí do nada quando eu vejo. Eu acho que é a A notícia. tarefa não sai quando eu fui fazer aula. Eu acho que é a notícia inteira. Mas era tarefa ler, né, prof? Leu Era para ler? pergunta. Eita. Ó, prof, eu posso ler o texto? Pode. Tá. Preservação desde os tempos do Império. A floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica. Vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. Continua? Pode. São fotos, prof, de paisagem no QR Code. Sim, sobre essa Mata da Tijuca, né? Sim. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva, que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Tá, Com só um cada- pouquinho. Só um pouquinho. Tá vendo ali o que nós acabamos de ler lá sobre a preservação da floresta? Ó, desde o tempo do Império já aconteceu esse problema. Derrubaram as árvores para pôr as casas no lugar e com isso o que aconteceu? Menos água para a população. Por quê? Porque se não tinha árvore, a água ia direto para o solo e ia embora, né? Ela não chegava a ser retida pelas árvores, né? Então, a reserva de água ficava bem menor e com isso aconteceu esse grande problema. Pode continuar. Tá. Com cada vez mais gente morando no Rio, você pode imaginar o tamanho da confusão? O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou ao reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas é muito difícil ter o replantio, o que dificulta a tentativa da preservação. Alerta Luiz Fernando. Muito bem. Então, olha só. Graças ao nosso imperador Dom Pedro II, que ele ficou tão preocupado com essa situação, que ele ordenou o reflorestamento. Já pensou se lá naquela época ele não tivesse tido essa visão, né? Eu pensei nisso agora, prof. Se ele tivesse deixado por conta todo mundo desmatar, porque, como fala ali, né, com cada vez mais gente morando no Rio, imagina a confusão que isso ia causar, né? Então, graças a Dom Pedro II, que fez essa ordenação de reflorestar a região, que hoje, graças a isso tudo, nós temos o quê? Uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Mas, como ali também falou, que ainda tem hoje pessoas que atrapalham com a prática de soltar balões e muitas outras coisas, né? Então, o que acontece? Os incêndios, eles prejudicam o solo. O solo ele não fica mais fértil. Então, por isso que nas áreas queimadas é muito difícil fazer o replantio. Mesmo que se queira fazer, mas é difícil. É difícil a terra novamente voltar a ter os nutrientes que ela tinha. Não é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Teve um lugar que eu não lembro onde, eu acho que foi em 2010, uma coisa assim, que
eles conseguiram replantar a Mata Atlântida. Não! Você entendeu? Daí... Fazer o reflorestamento. Eles tiveram que inventar novas tecnologias para fazer isso. No caso das queimadas, do solo queimado? Aham. Não, existe tecnologia, né? Mas vocês Sim. pensam bem, o Brasil já tem tantas dificuldades, tantos problemas sociais, né? E as autoridades, elas têm tanta coisa para fazer, se preocupar, que às vezes não sobra dinheiro para investir nisso, né? Então, às vezes, até quem investe nisso são as indústrias privadas, né? Tipo, tem um programa do IP, não tem? Que eles fazem reflorestamento. Aqui bom, Tem? faz reflorestamento, palitinho de sorvete deles não é tudo com árvore de reflorestamento. Então, assim, ó. Tá escrito em cima do palitinho, quando vocês verem, pode ver lá, é madeira de reflorestamento. Então, o que eles cuidam da natureza? Eles precisam da madeira para fazer o palito, né? Só que eles também têm o programa de reflorestar. A IP, que tem o sabão em pó, tem o detergente, não sei se vocês conhecem, também tem um programa de reflorestamento, né? Então, eu não lembro agora se é cada pacote de sabão em pó que você compra, é uma árvore que eles plantam, algo parecido assim, eles tinham uma campanha um tempo atrás. Então, muitas dessas iniciativas, dessas novas tecnologias, não vem do governo, porque não se tem verba para isso, né? Acaba vindo de iniciativa privada, que é o quê? Indústrias que pensam no nosso meio ambiente, né? Que, na verdade, soltar balões, não é o governo que manda soltar balões, né, gente? Somos nós, né? Que vamos lá e fizemos isso e não pode, né? Porque ele causa, né, as queimadas e tudo mais, prejudica o meio ambiente. Só que, então, o governo, ele também não pode arcar com toda a consequência da população brasileira. Eu acho que nós temos que se conscientizar, né, perante isso, né? E ajudar a preservar o meio ambiente, não a destruir, né? Uhum. Querem falar mais alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa agora, no Manual do Mundo, que eles mostram como é feito o lápis, eles falam que a empresa que faz isso, eles mesmos plantam as árvores e, tipo, eles cortam, daí sobra um pouquinho, eles plantam de novo e vai fazendo assim. Isso. É o do Faber-Castell, do Bic, tem um monte de empresa que está fazendo. Tudo de Acho que é madeira de Faber-Castell. reflorestamento. Marca, né? Faber-Castell e Bic. Oi? Sim, então, né? Várias marcas. Marca, né? Várias Faber-Castell marcas. e Bic. Várias marcas. Hoje tem até roupa feita de garrafa PET. Não sei se você já viu. Sério? Tipo assim, não que a roupa seja de garrafa PET, mas eles tá. utilizam a base, né, do plástico para fazer novamente um tecido que seja reutilizável, né? Porque olha quanta garrafa PET que existe no nosso planeta, né? Ninguém dá conta, né, de reciclar. Não existe empresa que faça só isso, né? Tem poucas empresas hoje. Muito bem. Alguém fez essa experiência? Garanto que não, né? Qual? Não. Esse lápis na mão aqui? Não. O que foi feito? Não foi feito, né? Mas a professora de ciências aqui, lá do Positivo, fez o seguinte, que não foi a professora Mari. Envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que nós estudamos, explique como surgiram essas gotas. Lá na parte lá da... Página 27. Posso falar para ter minha resposta? Pode. A planta realizou o processo de transpiração e as gotículas de água que saíram da planta ficaram no saco. Muito bem, ó. A minha resposta.
A planta transpirou, liberando o vapor d'água que condensou, formando gotas de água. Lembra lá da condensação que a gente viu no chuveiro? Lembra que a gente falou já do vapor, né? Que o vapor é... O vapor, Era tarefa? quando está tomando banho, dá o vapor, e depois esse vapor se transforma em quê? Em gotinhas de água, né? Que elas condensam. Realiza a prática descrita... Tá, aqui, gente, ó, vocês vão colocar aqui, ó. A planta transpirou, liberando vapor d'água que se condensou, formando gotas de água. O resto aqui para baixo não precisa, tá? Prof. Se alguém quiser realizar a experiência e mandar para a prof, pode mandar. Pode ser, eu acho que talvez eu faça. Vocês podem pegar um galho, qualquer galho de flor, de árvore, e pequenininho, não precisa ser grande, né? Coloca dentro do plástico, amarra bem e deixa de um dia para o outro. O pacotinho não pode ter furinho, tá? Ele tem que ser todo fechadinho, tá? Ô, prof. Prof. Ah, e de preferência, deixa o ar dentro, tá? Pra ficar gordinho assim, sabe? Oi. Sim, parabéns pela aula. Obrigada, amor. Já tá acabando? Já tá acabando. Gente, 10 minutos. Que rápido! Não deu 10 minutos ainda, porque a gente já começou atrasado. Lembra que caiu nossa aula? Falta 12 minutos. 12 Não, minutos. Então Ô, vamos lá. prof, Oi. posso falar a minha? Pode. posso também a minha daí? Pode. Eu fiz um pouquinho diferente, porque a água absorvida pela raiz entra no caule e vai para as folhas, que libera a água em forma de vapor para o ar. Como não tinha como ela se expandir, ficou dentro do saco. Isso mesmo, que é o que aconteceu lá, né? Quando a copa da árvore segura a água, ela desce lentamente pelo tronco. Como ela não tinha para onde ir, né, Arthur? Então ela ficou ali dentro, retida dentro do saco. Muito bem. Mais alguém? Murilo? Isso acontece depois a planta fez o processo de transpiração. Mas o saco plástico impede, fazendo a condensação. É, porque daí ele não tem para onde liberar, né? Então ele vai ficar ali dentro preso. A mesma coisa quando fecha o banheiro. O vapor fica todo ali dentro. O que acontece? Ele condensa e forma as gotinhas de água. Se eu não Eu faço o desenho. Se, por exemplo, se eu tomo banho, deixo tudo fechado, fica aquele vaporzão. Aí eu saio do chuveiro, fecho a porta, deixo tudo fechado. Quando eu entrar novamente, não vai ter mais vapor. Mas o que vai acontecer com esse vapor? Ele vai para as paredes, né? E vai ficar em forma de gotinha, não vai? Não é assim que fica? Sim. O banheiro todo suado? Muito bem. Todo mundo desenha. Isso A coisa aí. mais legal é desenhar no banho, no vidro. É, bem legal. É muito fácil. Gente, Número 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. O que é a umidade do ar? A minha mãe... Eu sei minha o que é, só que eu não sei explicar. O que vocês estão Então, falando? eu também. Tá. Umidade do ar. Umidade O que é do a ar, umidade do ar? ela tipo... tem relação entre a quantidade de água existente É. no ar e a quantidade máxima que poderia haver em determinada temperatura. Por exemplo, assim, ó, quando tá muito frio, vocês não sentem que o ar é seco? Sim. Tem dias que o ar é muito seco, irrita o nariz, irrita o olho, principalmente na garganta. praia aqui, que a gente tem muito vento, né? Vento sul, né? Então, o que acontece? A umidade do ar, ela tá muito baixa, porque com o vento, tudo seca muito rápido, inclusive o ar. Então, quando chove, logicamente que a umidade do ar ela aumenta muito mais, né? Porque está caindo chuva e então essa relação ela se refere a isso, a quantidade de água existente no ar em determinado momento, né? Se fica muitos dias sem chover, a umidade do ar cai muito. Então tem que ter esse equilíbrio. Chuva, sol, vento, né? É um equilíbrio que tem que ter. Então, em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25 graus.
E isso estava prejudicando a saúde dos moradores, ó, como eu falei, né? Principalmente em relação a problemas respiratórios. Quais das 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-las em níveis saudáveis? Também levando em consideração as árvores. Quanto mais árvores eu tiver ao meu redor, maior vai ser a minha umidade, porque sendo que as copas das árvores retêm água, né? Como a gente viu ali. Então, quanto mais árvore eu tiver, logicamente que o meu clima não vai estar tão seco. Então, quanto menos árvore ao meu redor, mais seco será o meu clima. Tanto que ali a gente tem, ó, A, B e C. Temos um menino plantando, temos um instalar chafariz ou aguardar a ocorrência de chuvas? A letra A. Vocês botaram a letra A? Bem, plantar mais árvores, né? Por quê? Instalar no chafariz? Ok. Vai ajudar? Vai. Só que isso, eu vou ter que ter água para estar girando ali, né? Água da natureza, né? Não vai ser água que vai vir ali do nada. E esperar a chuva, muito bom, mas pode ficar vários dias sem chover. Então, o ideal é plantar árvores para quê? Para que essa umidade fique retida ali nessas árvores e possa liberar para a nossa atmosfera. Eu tinha colocado chafariz. Tu tinha colocado chafariz? A minha mãe falou. É uma solução, corrente de mas chuva. não é a solução adequada, né? Porque se a planta já faz isso sozinha, para que eu vou botar um chafariz que eu vou ter que ter água para abastecer esse chafariz, né? Se a planta, se a árvore já vai me dar isso tudo de graça. É verdade. Entenderam? E a chuva, lógico, também vai me dar. Só que a gente passou por um período grande sem chuva, lembra? É verdade. Então, foi um clima bem seco que a gente teve nesse período. Seco que eu digo também da umidade do ar, né? Chegou a ficar sem água em algumas cidades. Isso por conta também do quê? Do desmatamento, né? Porque se a gente tivesse rodeado de mata e de árvore, logicamente que aqui na Penha, Pissarras, onde a gente mora aqui, a gente tem bastante vegetação, né? Mas o que eu falo bastante. gente, ó, dentro tem vegetação, a gente olhando para os morros, né? Mas dentro da nossa cidade, imagine assim, ó, a gente não tem muitas árvores dentro da cidade. Dentro do nosso quintal, vocês têm árvore? Sim. Planta, né? Tem gente que tem, mas a maioria que tinha árvore, eu vejo tenho. aí meus vizinhos, tá? A maioria que tinha árvore cortou as árvores. A gente Sério? tem que cortar as árvores aqui em casa, porque se desse uma chuva, igual deu aquele ciclone aqui, ia cair em cima da nossa casa, então a gente teve que cortar. Pois é, tem todos esses Tem uma aqui que já problemas. tem bastante tempo na minha casa. Tem todos esses problemas também, né? A árvore pode cair em cima da casa, como aconteceu, das árvores ser arrancadas com raiz e tudo, né? Só que agora a gente plantou umas árvores de fruta ali do lado de casa. A gente cuida. Também é bom, árvore de fruta, Tá me ótimo. escutando? Uma coisa que eu lembrei no momento de seca, né, não era seca, mas tipo quando tinha tava vários dias sem chover, eu entrei no meu quarto um dia e minha respiração ficou bem pesada. Ficou o quê? Ficou pesada minha respiração quando eu entrei no meu quarto. Aham, verdade, é bem isso aí mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quando a gente ia no futebol de manhã e a gente começava correndo, eu ficava sem ar praticamente, ficava muito ruim de respirar. verdade. É verdade. Ficava doendo. Sim, é verdade. É verdade, né? tudo aqui, né? É bem complicado, né? Então, a gente tem que pensar bem antes de cortar uma árvore, né? E sim plantá-las, né? Então, se a gente fizesse aquele, tipo, se a gente correr num lugar que tem bastante árvore, a gente vai cansar menos? Olha, correr dentro da mata cansa mais. Cansa menos. Cansa Pior que é mais. verdade. Cansa mais. Porque quando a mata é muito fechada, o que acontece? Fica abafado dentro da mata. A gente sempre pensa assim, dentro da mata é mais agradável, Tranquilo. né? Mais fresco.
Não é, é mais quente, porque fica abafado por causa que as árvores, elas tampam, né? Sabe por que que eu sei? Porque eu tenho um cunhado e uma cunhada que correm em trilhas de mata. Ah, legal. E eles fazem essas trilhas, né? Correndo, e eles falam que cansa muito mais e é muito quente dentro da mata. É. Quando é frio, é frio. Mas, tipo, no inverno é muito frio, eles falaram, que eles têm que levar até manta térmica caso eles passem mal dentro da mata, né? Porque Caraca! é percurso longo que eles fazem. E aí eles falaram que quando é verão, é muito calor dentro da mata. Muito calor. Eles têm que levar 1 quilo de água. Eles levam um monte de coisa na mochila. Só que não pode levar muita água também, como é que vai correr, né? Mas aí tem as pessoas que levam a água para eles, né? Lá dentro, na hora da trilha, né? Mas eles são bem doidos mesmo, assim. Adoram correr dentro da mata, eles só correm na mata. E não é percurso assim pequenininho e nem trilha aberta. Às vezes sobe morro, pula galho, é bem complicado. Mas eles adoram. Igual nós fizemos lá na casa do Bruno. Isso mesmo, eu isso lembro. aí. Só que eles fazem correndo. Né? Então, na descida também foi correndo, tanto que... Na descida foi a parte mais legal. Mas morro abaixo vai, né? Mas morro acima. Ô, prof, Morro acima é triste. na descida eu quase caí num laguinho. Putz, é verdade. Verdade. Teve um monte de gente que caiu, né? Seria muito legal se alguém caísse. Meu foi muito engraçado. Caiu no rádio. Não, o Francisco sempre caiu. Acho que era o Francisco. O Francisco só ficava caindo, o Gabriel também, lembra? Eu caí também. Sentiu Indiana Jones correndo. Ano que vem, se Deus quiser, vamos de novo. Ah, mas vocês não estão no texto, né? Ô, prof, Oi. o Arthur lembra que quando a gente estava indo pra trilha, o guia foi falando com a gente, indo de costas. Daí pegou, tropeçou numa árvore caída. Deu de bunda. Bem no início. Bem no início. Sério? Fala, Flávia. Foi muito engraçado. Fala, Flávia. Nunca foi da catequete. Mano, eu tive que subir morro, descer morro, subir morro. Meu Deus. Meu Deus, prof, eu preciso conversar, porque a Flávia não lembra direito que ela foi dormindo. Eu não me lembro. Eu abandonei o Pedro Bona na descida. O Pedro Bona tava nos chamando e eu... Rolando no morro. Vamos agora para o número 3 aqui, senão nós não vamos acabar essa página. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas... Ô, João, para de riscar que o teu nome está aparecendo aqui para mim. Em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Por que essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo? Quem fez? Eu posso falar? Pode. As raízes das plantas seguram os grãos do solo evitando que sejam levados para o rio. Sendo assim, ao retirar a mata ciliar, pode ocorrer o assoreamento do rio. Vamos ver a minha. O próprio passo Ó, a minha diz assim, que as raízes das árvores possibilitam a entrada mais uniforme da água no solo, a qual alcança as reservas subterrâneas. Com essas reservas insuficientes, elas deixam de abastecer o rio. Ô, prof. Oi? Deixa o Murilo falar primeiro, pode falar. Fala, Murilo. Você pode falar, mas enfim. Minha resposta é: por que essas árvores protegem os rios para que o solo da margem não caia? Para que o solo evitando o assoreamento. Tá. Quem mais fez diferente? Eu. Pode falar. Porque elas contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Tá, mas alguém fez diferente? Eu só coloquei eu coloquei igual da Maria, mas eu coloquei dos mares também. Tá. Então, Resumindo, copiei do texto.
Tá, lá no texto, a minha resposta tá lá no texto, né? Que as raízes das árvores possibilitam a entrada mais uniforme da água no solo, como eu falei lá, né? Porque se eu tiro o galho, se eu tiro tudo, a água vai diretamente para o rio, né? Se o meu solo estiver limpo, né? Então, a qual alcança as reservas subterrâneas. Com essas reservas insuficientes, elas deixam de abastecer os rios. Mas pode deixar o que vocês fizeram também, não tem problema, tá? Ok. Agora, eu acho que não vai mais dar tempo, né? Falta o quê? 2 minutos. 2 minutos para acabar a aula. Não dá. Já deu? Alguém bateu o print daquela resposta de cima? Eu vou botar para cima, calma, ô, Rafa. Então vamos encerrar a aula já, né, prof? Vamos encerrar. Então, galera, deixa eu falar uma coisinha para vocês, então. Amanhã é férias! Boas férias, com certeza, tá? Quem não terminou as atividades, por favor, mandem para a professora, que tem bastante gente que não terminou ainda. João. E mandem para a professora quem não terminou, tá? Porque a gente está finalizando o bimestre quando a gente voltar, né? E eu preciso botar as notas lá no sistema, tá? Então, tem bastante gente ainda que não fez. As trilhas, quem não fez, também podem estar fazendo. Eu liberei as de ciências hoje, tá? Se vocês quiserem estar fazendo, vai ficar liberado até dia 8 de agosto. Posso fazer a trilha de matemática também? Pode, quem não fez pode fazer. Eu liberei a dos números decimais também, vocês podem estar fazendo, tá? Tá liberado até dia 8 de agosto. Quando nós voltarmos, eu vou dar um trabalho ainda de ciências, que é sobre essa parte aqui, tá? Não, prof. Eu ia dar hoje, mas não vou dar, não, porque eu quero que vocês deixem tudo em dia o que não fizeram ainda, tá bom? Ontem eu levei um susto muito grande. Hã? Ontem, às 11 horas da noite, 10 e pouco, 2 para as 11, sei lá.